Olá, tudo bem? Deus abençoe. Espero que quando você ver esse vídeo, você e sua família estejam bem. Simples, e muitas vezes é na simplicidade que a gente vê a presença de Deus. Queria partilhar com você hoje palavra de Atos, capítulo 2, de 1 e seguinte. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente veio do céu um ruído, como de vento de furacão, que encheu toda a casa onde se alojavam. Apareceram línguas como de fogo, repartidas e pousadas sobre cada um deles. Encheram-se todos do Espírito Santo e começaram a falar línguas estrangeiras, conforme o Espírito lhe permitia expressar-se. Moravam então em Jerusalém judeus piedosos vindo de todos os países do mundo. Ao ouvir-se o ruído, reuniu uma multidão e estavam espantados, porque cada um ouvia os apóstolos falando no próprio idioma deles. Fora de si, pelo assombro, comentavam: não são todos galileus os que falam? Como estão ouvindo cada um em nossa língua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e distintos da Líbia, junto a Cirene, romanos resistentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos o ouvimos contar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Fora de si, perplexos, comentavam: o que significa isso? Outros caçoavam, dizendo: estão bêbados. Pedro se pôs de pé com os 11 e, levantando-se a voz, lhe dirigiu a palavra: judeus e habitantes de todos de Jerusalém, sabei o bem e prestai atenção ao que vos digo. Esses não estão embriagados como suspeitais, pois não são mais do que as 9 da manhã. Mas está se cumprindo o que o profeta Joel anunciou. Nos últimos tempos, diz Deus, derramai o meu espírito sobre todos. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens verão visões e vossos anciões sonharão sonhos. Também sobre meus servos e minhas servas derramarei meu espírito naquele dia e profetizarão. Farei prodígios em cima do céu, embaixo da terra, sangue, fogo e fumaça. O sol ficará escuro, a lua ensanguentada, antes de chegar o dia do Senhor, grande e manifesto. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Israelitas, escutai as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus diante de vós, com os milagres e prodígios e sinais que Deus realizou por meio deles, como bem sabeis. A este, entregue segundo o plano previsto por Deus, vós crucificastes pela mão de gente sem lei e o matastes. Mas Deus, libertando dos rigores da morte, o ressuscitou, pois a morte não podia retê-lo. O próprio Davi diz dele: ponho sempre diante de mim o Senhor,
Com ele à direita não vacilarei, pois o meu coração se alegrará e minha língua exultará e minha carne descansa esperançosa, porque não me deixarás na morte, nem permitirás que teu fiel conheça a corrupção. Tu me ensinarás o caminho da vida, me encherá de alegria em tua presença. Irmãos, posso dizer-vos com toda franqueza, o patriarca Davi morreu, foi sepultado, e o sepulcro dele se conserva até hoje entre nós. Mas como profeta, e sabia que Deus lhe havia prometido com o juramento, um descendente carnal seu se sentaria em seu trono. Previu e predisse a ressurreição do Messias, dizendo que não ficaria abandonado na morte, nem sua carne experimentaria corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. E o que estás vendo e ouvindo, pois Davi não subiu ao céu, mas disse: diz o Senhor, o meu Senhor, senta à direita, até que faça de teus inimigos estrado de teus pés. Portanto, toda a casa de Israel reconheça que a este Jesus crucificado, Deus nomeou Senhor e Messias. O que ouviram lhes tocou o coração e disseram a Pedro e os outros apóstolos: o que devemos fazer, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e batizai-vos, cada qual invocando o nome de Jesus Cristo, para que sejam perdoados os vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, pois a promessa vale para vós e vossos filhos, para que os distantes a quem o Senhor nosso Deus os chama. Essa palavra de Atos dos Apóstolos, Pentecostes, e hoje o próprio Deus quer que a nossa vida seja derramada de novo em Pentecostes. Discípulos e apóstolos estavam com medos, trancados, sem esperança. Mas quando o Espírito Santo desce sobre eles, acontece uma mudança. O medo se transforma em coragem. Onde eles estavam trancados, eles se abrem para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo é aquele que move a nossa vida. Então, onde somos fracos, o Espírito Santo que está dentro de nós é forte. Onde nós não podemos, o Espírito Santo pode. Então, que haja uma grande transformação na sua vida, na minha vida. Essa semana aqui é a semana que semana no domingo é a festa de Pentecostes, que todo santo dia peçamos a presença do Espírito Santo e que o Pentecostes venha no nosso ser, nos transformando em pessoas novas, na certeza que o Espírito Santo
nos move, nos impulsiona para fazermos a diferença onde estivermos. Nos impulsiona, nos move a sermos a esperança para quem já perdeu, para ser o amor para quem já perdeu. Então eu e você somos convidados a cumprir a promessa de Deus, a ser o rosto do Espírito Santo onde Deus te enviar. Deus te deu dons, te deu os frutos do Espírito Santo, e a gente tem que mandar para o mundo, para que o mundo veja a alegria do Espírito Santo. E começa em você, começa em mim, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então, que essa semana possamos vivenciar um Pentecostes em nossa vida, para que tenhamos a certeza que quem nos move